Estamos começando aqui mais uma live ao vivo para falar sobre autoconhecimento. Respondendo à pergunta, por que autoconhecimento? Oi, Jus, tudo bem? Já vou te chamando aqui. Esperar dar alguns minutinhos para o pessoal ir entrando. E enquanto isso, eu vou tirar uma carta para nos inspirar aí nesse encontro. Então, se quiser já ir mentalizando, eu vou embaralhar aqui. Então, vou abrir as cartas aqui do meu tarô. Dá pra me ouvir bem aí? A minha imagem tá clara? Bom dia, boa tarde, Dainha, tudo bem? Bem-vinda. Eu tô aqui abrindo umas cartas do oráculo pra gente começar a nossa live aqui inspiradas. Bom dia, Reginaldo. Tá certo, ótimo. Que bom. Então, mentalizem aí, lembrando que amanhã é dia de lua cheia. Estão ouvindo bem? Dá pra ver bem? Isso é importante. Então, vou fechar os olhos e aí vamos colocar essa carta também como uma intenção, como uma guiança do universo pra gente nessa nossa conversa. Bom dia, Jorge. Boa tarde, tudo bem? Então, a carta que eu tirei, discernimento. Discernimento. Então, essa carta acho que pode já nos dar algum recado sobre o que a gente vai falar hoje. Boa tarde, Má. Boa tarde, Cássia. Bem-vindas. Tudo bem com vocês? Da onde vocês estão falando? E depois, quando chegar o final da live, eu vou ler para vocês o que significa o discernimento. Mas normalmente quer dizer discernir o que vale para você e tudo aquilo que já não serve ao seu bem maior, nem ao bem maior do todo. Então tem bem a ver com o que a gente vai falar. Oi, Diego, tudo bem? Caiu para você e agora voltou? Eu tô aqui no meio que no meio do mato, assim, então a minha internet fica oscilando, mas às vezes não aparece para mim. Então me avisem se cortar aí. Então vamos convidar a Jus para entrar. Boa tarde já no Brasil, né? Então a Ju está entrando aí e pergunta de uma das minhas alunas. Nossa, Chegou? Eu tô te ouvindo. peraí. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Peraí. Beleza. E essa minha aluna falou assim, Ju, faz um vídeo falando sobre autoconhecimento, porque às vezes é tão difícil esse caminho, a gente encontra com tantos obstáculos, né? Não sei por que a gente ainda teima de continuar trabalhando, olhando para dentro e encontrando esses obstáculos. Então eu refleti sobre isso, fiquei uma semana ali digerindo essa ideia. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas como que eu posso falar disso, né? Assim, eu posso saber, tipo, 1% sobre isso, é um assunto tão amplo. E por isso eu resolvi começar a convidar pessoas que eu considero que são inspirações, tanto para mim quanto para outras pessoas, com certeza para vocês que estão aqui também, e que já trilharam esse caminho já há algum tempo do autoconhecimento, que estão, vamos dizer, têm o que compartilhar também, e para inspirar todo mundo, que a gente se una e se junte as forças para que a gente possa continuar nesse caminho que é muito mais fácil quando a gente está em conjunto, em grupo, quando a gente tem alguém para inspirar a gente que seja verdadeiro, né? Que não seja uma coisa que no começo seja lindo, mas depois a gente veja que aquilo não é verdadeiro. Gente, por que não vira a Ê, tô câmera? te vendo. Tô vendo a Mas não me porta. ouve, né? Pois Tô é, te eu tô tentando ouvindo. virar a câmera e não tô conseguindo. Ai, que saco. Eu vou trocar de celular, né? Peraí. Hum. Oi, Patrícia, bom dia. Oh, de Canadá, que massa. Que horas são no Canadá agora? Criciúma, Santa Catarina, Itália. Eu tô na França.
Tô na França agora. Oba, uma live internacional, adoro. 3 da tarde. Ah, um pouquinho. É igual ao Brasil, na verdade, né? Patrícia tá falando da onde? Então, enquanto a Jus entra, eu vou aproveitar e vou ler pra vocês. Então, eu tirei essa carta, e com certeza essa carta tem tudo a ver com todo mundo que está aqui vendo essa live. Discernimento. E tem tudo a ver, e agora, com certeza tem tudo a ver com o que a gente vai falar. E agora que eu li o que significa, eu vi que tem tudo a ver mesmo. Então eu vou ler aqui pra vocês. Oi, Raquel, tudo bem, amiga? Bem-vinda. Aqui são 9 horas. Você tá na Itália, né? Aqui na França também é a mesma coisa. Então eu vou chamar aqui a Jus de novo. Agora vai. Então vamos lá. Eu vou só ler aqui, ó. Tuturu. Foi. Tá me ouvindo? Tô. Vou tirar o fone porque não adianta nada. Ah, agora você melhorou. Ó. Oi, Mari. Maria, tudo bem? Bem-vinda. A Raquel também tá na França. Olha, antes da gente começar, eu tirei uma carta no meu oráculo pra ajudar a gente aqui. Ai, não é humildade, era outra. Era o discernimento que eu tirei, ó. É, Discernimento. Então eu ia começar a ler o que significa. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. total. Então, antes de tudo, eu vou falar pra vocês que estão aí. Eu vou desabilitar os comentários pra não ficar tudo na cara da Jus, não ficar tampando o rosto dela. Daí, quando chegar no final da live, que faltar uns 10 minutos pra acabar, eu vou abrir os comentários de novo pra vocês fazerem perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas durante a live, vai anotando aí. E aí, depois no final, a gente vai responder. Tipo 10, 15 minutos, né? Acho que dá. Uhum. Então. Oi, Paty. Cássia, Jorge. Legal, Que obrigada aí massa. pelo convite. É sempre bom estar junto pra gente conversar. Com certeza, sempre tem muita inspiração, né? Então, eu vou desativar aqui pra gente não ficar tampando o seu rosto. Essa Então, é. só pra finalizar aqui, ó, Jus. Então, sobre o discernimento, né? Então, para você discernir tudo aquilo que já não serve ao seu bem maior e nem ao bem maior do todo. A essência do discernimento te convida a olhar com carinho e clareza todos os pensamentos que atravessam a sua mente, todas as emoções que navegam em seu mar interior, todas as suas ações perpetradas em seu cotidiano. Perceba aquilo que te nutre e te vivifica e deixe ir todas as energias que inibem sua expressão verdadeira. Olhe para dentro de você e reconheça que você criou tudo ao seu redor. Agradeça por esse grande poder de criação e permita que essa qualidade divina realinhe seus maiores sonhos com o grande sonho de Deus. Acolha o discernimento como uma luz que atravessa a escuridão e clareia toda a sua visão. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Muita sintonia. Então, como a gente vai falar sobre autoconhecimento, e justamente essa carta fala para você olhar para dentro e ver o que serve e o que não serve, ou seja, separar o joio do trigo. Uhum. Então, a gente já começa aí com um dos aspectos desse caminho do autoconhecimento, que é esse olhar para dentro e ver o que nos faz bem e aqui pode ficar para fora, que, tipo, na verdade, em vez de nutrir, esvazia, né? Então, e quando a gente eu falei sobre isso em outras lives, mas também eu acho sempre legal salientar isso. Quando a gente faz coisas que a gente sabe que esvaziam a gente, mas que a gente se sente obrigado a fazer porque a maioria das pessoas faz ou porque socialmente meio que a gente tem que fazer. E aí quando a gente resolve e a gente vê que na verdade aquilo não é o que nos nutre, é uma outra coisa totalmente oposta que ninguém nunca falou pra gente fazer. Como é essa? Eu acho que você passou por isso um pouco, né? Na sua vida. Sim, acho que todo mundo que está buscando esse caminho passa em
Esse ver as coisas, o mundo de fora, mas ao mesmo tempo existe um mundo de dentro. E se o de dentro não está em harmonia com o de fora, né, não tem esse discernimento que vem justamente da fonte, né, vem de algo maior, uma visão mais clara, é o que acaba gerando várias confusões e insatisfação atrás de insatisfação, né? Então, eu até conto melhor, né, sobre esse processo aí de despertar no livro que eu escrevi, O Sentido da Vida, uma viagem em busca de propósito, porque foi realmente ali que, quando eu fui escrever, eu justamente tracei como se fosse uma linha do tempo, assim, uma linha de conexão de pontos, assim, sobre a minha visão de mundo, né? O que eu tinha passado para compartilhar com as pessoas, porque a gente passa pelas mesmas coisas, só muda a história de vida de cada um, né? Uhum. Pessoas, mas a essência dessa busca, dessa jornada é praticamente a mesma. E até começa, né, se a gente for pegar na história, a gente precisa conectar os pontos para a gente poder saber onde está, para saber para onde vai, né? E até como usar aí as ferramentas, senão a gente fica com um monte de ferramentas assim desconexas e esquece da nossa história, né? A gente tem que lembrar da nossa história, chegar no dia de hoje e falar, ah, tá, agora eu sei por que as minhas crenças, por que a minha visão de mundo é essa. Então eu posso hoje, com o autoconhecimento, escolher, né? Sem o Uhum. autoconhecimento a gente tem escolha no mundo. E começa justamente a gente for ver lá atrás, né, com a visão da igreja antigamente, né, que tinha a visão de Deus como a verdade. E era uma visão muito simplista, né, uma personificação de Deus, e como um homem que julga, e, e o mundo físico acaba falando que o mundo físico não é tão importante, né, que tem que Uhum. buscar o reino de Deus. Uhum. Mas a gente vai buscar o reino dos céus, a gente está aqui nesse mundo físico, como é que a gente faz para integrar? Não tinha essa integração na visão da igreja antigamente, né? Era só nós como pecadores, né? E aí tem várias denominações para isso. Na verdade, pecado é justamente você errar o alvo, ou seja, você errar a visão do divino e se confundir no meio do caminho, mas ninguém nunca explicou para a gente dessa forma, né? Sempre nos Uhum. confunde. E isso, né? E o mundo materialista ficou como algo sem importância. Mas se a gente está aqui, esse mundo material ele também tem uma importância, né? Então aí entra a parte da ciência, né? Os avanços científicos da matéria, né? Reconhecendo a matéria como tudo é matéria, né? Mas aí, se tudo é matéria, a verdade ela se torna relativa, né? Uhum. Porque entra toda a teoria da relatividade, tudo. Porque então eu acho que uma coisa é certa, mas você pode achar que outra coisa é certa, e aí vai chegar uma hora que isso não vai ter um equilíbrio, Uhum. vai, então, né? E muita insatisfação, porque a matéria é limitada, né? Então a gente não tem muito poder de escolha dentro do mundo materialista, né? Sim. As coisas são muito curtas, muito limitadas, né? E isso também gera frustração, não preenche a gente com o sentido da vida, né? Porque é onde que fica nossas intuições, nossas emoções, nossos pensamentos, eles não entram aí da matéria, nossa criatividade não entra no mundo onde tudo é matéria. Então, essa carta foi muito legal porque é justamente o discernimento, ele vem justamente da intuição, É. né? E é muito importante para a gente poder ver da onde que vem essas muitas crenças que a gente carrega estão ligadas ainda com essas duas visões desconectadas de mundo, né? Uhum. Que é Deus, que é algo fora de você e que você tem que buscar e ignora a matéria, o outro que é a matéria somente, como se fosse tudo matéria e não é bem assim, existe a consciência, existe algo maior aí por trás. Então, os dois mundos, eles trouxeram várias contribuições para a gente, né, a nível assim, de evoluindo de geração para geração, a nível tecnológico também, né, a ciência também contribuiu bastante, a igreja também, mas chegou a hora de integrar esses É. dois para que a gente possa realmente progredir daqui para frente, né, e ter uma maior maturidade emocional para a gente poder discutir para onde a gente vai, né? Uhum. Justamente essa falta de maturidade que a gente não consegue nem conversar hoje sobre política, né? Que seria algo que, na verdade,
tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, ações no dia a dia, está envolvido com alguma escolha na sociedade que vai tudo, né? Tudo que você ganha seu dinheiro, investe seu dinheiro e age é político. Né? Então, não tem como continuar tendo ficar preso nessa dualidade de ou é isso, ou é aquilo, ou você é de direita, ou você é de esquerda, ou você concorda, ou você não concorda, porque a gente está numa fase de transcender isso aí. A gente precisa justamente dessa ferramenta do autoconhecimento, porque aí a gente conhece o quê? A nossa realidade verdadeira. Uhum. Quando a gente responde a pergunta quem sou eu, acaba essa busca incessante por preenchimento, né? Preenchimento de um vazio. Então, o autoconhecimento ele vem justamente para isso, e alertar, né? Porque o maior perigo é quando a gente carrega essas crenças que não passaram pela nossa intuição, que a gente não intuiu as crenças, né? Que você Uhum. não viu o que é verdade ou não é verdade, porque senão o que você vê na prática, né? Como para algumas pessoas é tão óbvio algumas coisas e para outras não. Por exemplo, jogar o lixo no chão. Questões de meio ambiente, né, que são as que a gente é mais engajado, a gente vê como que a pessoa não está vendo que se ela deixar a latinha dela ali, ela vai ficar ali na praia. Não é porque saiu do campo de visão dela que está resolvido. Uhum. É uma visão limitada, né? Então, para alguns é umas coisas são muito óbvias, para outras não. E aí eles não conseguem nem conversar e articular isso, né? Enxergar além da dualidade das diferenças e poder integrar isso na, na, Na na vida. nossa É. vida. Porque o que a gente vê muito, assim, eu sinto que a parte desse caminho também do autoconhecimento tem a ver com coesão, né? Que a gente tanto fala, o que você sente, o que você pensa, o que você faz. Tem que ser uma mesma linha, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então você tem que estar em conexão com aquilo que você sente e saber o que você sente, conhecer o que realmente é o seu desejo e o que te move para a vida e agir de acordo com aquilo. Então é ser congruente na vida. Isso é uma das coisas que também traz felicidade. Essa congruência traz uma leveza de espírito, traz uma sensação de verdade mesmo, de agir de acordo com a verdade. E também o que você estava falando também da separação de espírito e a matéria, né? Que é essa visão desse campo material, que também tem muito a ver com essa noção que a gente tem de que a mente é uma coisa e o corpo é outra coisa. Como se aqui, tipo, cortasse. Então, uma das coisas que acontece é, tipo, o que eu quero que o meu corpo faça, como se meu corpo fosse uma máquina que tem que me obedecer. E a intuição vem justamente do corpo, né? É tipo, a intuição não é uma coisa, pelo que eu entendo, que eu vivo da intuição, não é uma coisa sobrenatural. Não é uma luz verde que desce na minha cabeça, ou sei lá que cor, que me fala um negócio. Não, é o meu corpo, é como eu sinto. Se eu tenho uma tensão aqui muito grande, alguma coisa eu tenho que perceber que está acontecendo ali. Tipo, eu fico mais atenta. Às vezes eu sinto, tipo assim, uma dor de barriga, que tipo, eu falo, meu, mas o que que é essa dor de barriga? Da onde veio? E é uma fala do nosso inconsciente para através do corpo. Aquilo tem a ver com a intuição. Como o nosso coração bate de acordo com as coisas que a gente faz, com os nossos sentimentos. Então, não é uma coisa tão difícil também, né? Não é uma É, coisa surreal de você conectar, tarará. É uma coisa assim, aqui e agora, é uma coisa, na verdade, simples, né? Se você for ver. sim, na verdade e não é, né? Porque através do corpo, mas não vem do corpo, né? Porque Uhum, existe, depois que chegou, existe esse espaço físico-tempo, né? Espaço-tempo, mas existe um que é fora do espaço-tempo, uma dimensão que é fora do espaço-tempo. E essa dimensão, ela, nesse plano material, ela se manifesta através da gente, né? Então, através desses centros energéticos. É por isso que sente na barriga, é por isso que sente aperto na garganta, às vezes quando vai falar alguma coisa, ou dor de cabeça. Então, tudo isso está conectado com os nossos centros energéticos, que está conectado com esse espaço, né? Que é o não físico, ou como os físicos quânticos chamam de não localidade. É um lugar onde não hum, precisa ter símbolos para você
se comunicar, é uma comunicação direta. Por isso que a intuição se sente direto. Não tem nada para intervir. Já vem aquela Uhum. ideia. Mas também o processo criativo já vem, é como se a gente sente como se tivesse realmente vindo uma mensagem de algum lugar que é diferente, que não é dos nossos pensamentos condicionados ali, né? E o que que Veio. acontece que a gente bloqueia? Porque com certeza todo mundo aqui recebe um monte de mensagem, mas assim, o que acontece que algumas pessoas conseguem abrir e outras pessoas, tipo, acham que não tem nenhuma intuição, como se fosse uma coisa que uma pessoa tem e outra não tem. É a intenção, né? Uns têm a intenção de realmente explorar mais esse significado, sair do campo da informação, que a gente só recebe informação e que o cérebro só processa informação, é sair dessa mecânica e realmente explorar outras dimensões da criatividade mesmo. Você, por isso que até as ferramentas que depois a gente vai falar, né, de autoconhecimento, elas são sugestões, porque nunca ninguém vai chegar para você e vai falar como é o caminho. Porque Uhum, cada um é criativo o suficiente para construir o próprio caminho. Então, essa é a nossa diferença com uma máquina, né? A gente tem criatividade, a gente tem intuição, a gente tem intenção. Isso a máquina não tem, né? Então, o pensamento condicionado ele vem justamente desse cérebro nosso que processa informação. Então, para acontecer uhum, uma transformação, a gente precisa transformar essa informação em sabedoria, né? Para poder ter uma transformação. Para transformar em sabedoria, a gente tem que conhecer, a gente tem que experimentar, né? A gente tem que realmente transformar essa informação, dar um significado para ela, né? Então, hoje em dia falta muito significado. Que significados são esses? Está relacionado, sim, com a nossa conduta ética, com a nossa conduta moral, com as atitudes que a gente com a coerência, né, que você acabou de falar aí. Que se não tem coerência, não tem como você ter um trabalho com propósito, você gerar abundância real, completa, né? Abundância que vai além da parte financeira. uhum. Então, é isso que às vezes é difícil explicar para as pessoas, porque elas buscam muito. E eu também fiz momentos de respostas mais simples. Embora pareça simples tudo isso que a gente fala, na prática a gente vê que não é, porque Uhum. aí esse impasse, né, de tentar, às vezes parece que está muito longe da gente, né? Já recebi alguns comentários uma vez falando, nossa, mas parece que essas coisas só acontecem com vocês, não comigo, Uhum. e que o benefício da meditação só acontece com vocês, não comigo, mas é porque está faltando o quê? Clareza, desenvolver mais clareza sobre o caminho que você está traçando. Não é o meu caminho que você vai trilhar, é o seu caminho. É. Então, você é aquele exemplo que você deu uma vez, né? Não adianta ficar descrevendo para você como é que é comer uma maçã, como é que é o sabor da maçã, para quem nunca viu uma maçã, nunca comeu uma maçã. Sim, Então, eu vou estar sempre dando um monte de palavras para aquilo, mas quando a pessoa vai lá e experimenta, ela, agora eu entendi. Entendeu? Por isso tem que ter experiência, prática, parte prática, que é o que a gente mais incentiva aqui, né? exatamente. E que essa parte prática também, como falou na carta, eu sinto que é essas ações pequenas no dia a dia, porque também eu acho que já com certeza já te perguntaram isso e já me perguntaram assim: "Ai, mas eu já li tantos livros e sobre espiritualidade, eu estudei, eu fiz vários cursos, mas eu sinto que nada mudou na minha vida". Mas é que a gente não pode esperar que de um dia para o outro a sua vida vai ser totalmente diferente. É, as coisas pequenas do dia a dia que você faz com mais atenção, de repente. Isso já é uma mudança, né? Não é a iluminação, ela não é tipo, ela acontece, eu acho, pelo que eu sei, eu não sou iluminada, né? Então, pelo que eu entendo, é, como todo mundo fala que é igual uma flor, né? Você vai, tipo, tem a sua hora certa de acontecer, mas você tem que trabalhar para isso. Todo dia você tem que estar atento aos pensamentos, às emoções, a essas coisas que são repetitivas e que são tipo um disco furado. Às vezes são programações, né? Mesmo, parece, tipo, uma programação que foi ali implantada e que ela fica rodando no disco duro, tipo, como você, meu, se você não vê que ela tá acontecendo, porque a atenção tá toda voltada para fora em absorver informações do fora, e você não percebe esse disco rodando furado, ele vai ficar lá rodando furado, infinito. Sim, é. Vai ficar no piloto automático, né? Até que você passa e pensa, peraí, acho que não precisa ser assim.
né? E a gente começa a ter esses questionamentos quando a gente vê que a gente não tem muita escolha no mundo material, né? É. Só falam para você o que você tem que fazer. Você tem que se comportar assim, você tem que estudar, você tem que para ser alguém na vida, você tem que trabalhar, você tem que ter uma família, você tem que conquistar bens materiais para ser feliz. E aí, quando a pessoa chega e consegue fazer tudo isso e vê que na verdade está faltando ainda alguma coisa, muitos pode ser por aí, né, o caminho. Outros já sentem antes, né? Eu no caso sempre fui assim o peixe fora d'água, eu nunca me identificava com nada desde criança, uma voz na minha cabeça que não sou eu. Eu não e eu amigo imaginário, que eu até já fazia uns processos que eu nem sabia, hoje eu entendo melhor, que tinha esse pensa na minha cabeça, que não era eu, e aí quando tinha um pensamento legal, eu deixava ele, mas se tinha um pensamento ruim, eu já queria mudar. E aí eu realmente mudava, eu via assim como se fosse duas colunas de escolha, assim, pensamentos bons, pensamentos ruins. Eu tirava meu pensamento ruim, jogava fora, pegava um novo e colocava na minha cabeça. Eu fazia isso até, sei lá, uns 8, 9 ainda, né? Pegava e tirava, e às vezes eu conseguia mudar logo em seguida, e às vezes não, tinha que ir um pouco mais ou fazer outra coisa. E eu não sei se eu entender melhor isso aí, acho que com os estudos do yoga eu comecei eu libertei esse amigo, eu compreendi essa voz, aí foi uma transformação, mas assim, até você perceber que tem as coisas que incomodam e que você, como assim tem escolhas? Eu tenho imaginação que me leva para vários lugares, como que eu não posso visitar aqueles lugares por causa da minha condição financeira, por exemplo? Aham. Né? Que eu tive vontade de viajar, mas para mim a da época né, era algo que não tinha como, né? Porque era só para elite que podia viajar. E eu estudava numa escola particular, então já tinha umas amigas que viajavam e tudo, mas eu era assim, minha mãe, meu pai, era tudo simples, né? Era comerciante, estudava nessa escola particular com desconto para poder, porque minha mãe achava que era muito importante você estudar para ser alguém na vida, aquela coisa. E realmente foi, porque eu conheci outras pessoas com outras realidades e, e fui alimentando esse sonho. Não, mas eu quero um dia viajar, eu quero conhecer outra cultura, porque eu acho que para mim aquilo era importante, né? E foi muito importante, né, esse processo. Até a gente falou que ia falar mais de viagem, mas é É. justamente porque você chega, quando você se propõe mesmo, né? Porque tem gente que viaja e mas está fechada e não adianta nada. Quando se quadrado. Mas se você está aberto para experimentar mesmo a outra cultura, o jeito de pensar do outro, né? E de viver, você está totalmente presente. Quando você chega num lugar que você nunca foi antes, você é obrigado a estar presente, né? Oferecendo essa Sim, eu ia e, falar até para falar do assunto também que quando a gente viaja com um propósito, assim, é como se chegar nesse lugar fosse quebrar um circuito, assim, que tá rodando. Sempre o mesmo pensamento, que vai para o mesmo lugar, que leva para a mesma conclusão. Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por isso, ou passa, né, às vezes. E aí você viaja, vai para um lugar novo, com uma língua nada a ver, tudo diferente. Aquilo te faz plau! Assim, tipo, corta no meio aquele circuito e você tem que e assim, eu sinto que realmente, se você viaja no propósito de seguir repetindo o seu padrão, você pode ir pra qualquer lugar do mundo, não vai mudar nada na sua vida, né? exatamente. Eu já vi pessoas assim, né? Por isso que quando eu fui viajar, eu procurei lugares que não tinha menos brasileiro possível para poder me imergir lá no idioma, aprender. E eu vi vários brasileiros que iam viajar e não ficaram anos ali no país, mas não aprenderam a falar nem a língua. Continuava só andando com brasileiro. É isso que eu quero dizer quando você continua na mesma caixa, né? Ah, Você não fica para trocar com o outro. Sem julgamentos quanto a isso, porque cada um também, né? uhum. Mas a proposta era estar ali realmente mergulhando no outro idioma para conhecer outra cultura, e isso faz quebrar paradigmas, né? Do que é certo, do que é errado, do que você julga ser certo, do que o outro julga ser certo, você passa a ter mais tolerância com as diferenças, né? Compreensão, principalmente. E aí você se sente realmente unido, né, com a fonte. E você vê que existe a fonte em todas as pessoas, mesmo que ela não concorde com o que você acredita. Né? Então, é isso que eu acho muito legal da viagem, é poder estar aí contemplando as diferenças. Assim, eu diria. Sim.
Ah, eu queria que você contasse pra gente, porque eu já conheço essa história, mas eu acho que é tipo o exemplo perfeito da conexão com a fonte. Quando você tava no Nepal, aí eu lembro que você passou um perreio, e aí você queria fazer. Aí depois você encontrou um cara lá, que você foi num templo, aí, tipo, essa é uma história que, tipo, pra mim tem tudo a ver com essa união, que a gente é levado, parece, né? Tipo, vai aqui, agora vai ali, agora essa pessoa aparece do nada e te fala exatamente o que você estava procurando. Coisas Não, assim. isso acontece até hoje. É bem legal é quando você começa a escutar melhor a sua intuição e você vai e vai confiando, né? Essa tinha sido a primeira viagem que eu tinha feito fora do Brasil. Eu também não falava inglês naquela época. E eu estava acompanhando um grupo que fez o trek no campo base do Everest. Aliás, o montanhismo, essas atividades também foram acho que começou esse meu processo de despertar, porque me colocava numa situação que nem quando você chega num lugar novo, né? Você precisa estar presente. Então, quando você está Uhum. numa situação, você precisa estar presente, né? Você está caminhando na montanha, se você não está presente, está viajando, né, na conversa da sua cabeça, você pode ter um acidente e até morrer, né? Então, traz o presente. Claro que não precisa fazer isso para chegar no presente, a meditação já traz isso para a gente, mas as experiências são importantes também. E no Nepal foi isso, eu fiquei alguns dias sozinha, eu fiz a volta sozinha, né? Eu fui com o grupo e voltei sozinha. Então, eu fiquei alguns dias ali e, e quis muito, muito ir no templo do Pashupatinath lá, que é o templo hinduísta, que é que nem o Varanasi na Índia. E é lá onde Tá. cremam os monges, né? Para mim, foi assim, algo incrível, porque eu queria ver, porque era muito diferente, né? De como a gente cultua a vida e a morte, né? Como que a gente lida com a morte. E lá foi assim, ninguém do grupo quis ir, né? Então eu fiquei esperando eles irem embora, depois eu fui para lá. E aí eu fiquei lá, eu queria ficar sozinha, por um momento eu queria ficar sozinha, contemplando o templo, mas durou pouco tempo, porque logo chegou para falar comigo, lá um nepalês, né? Para falar comigo. E ele queria ficar conversando, e eu não queria ficar conversando com ele. Eu falava inglês. Ele, não, mas eu também, vamos tentando. E aí ele ficou tentando e tal. Aí ele quis me mostrar o templo, mas eu também não queria ver o templo com ele, né? Eu queria ir sozinha, mas daí ele tanto me vai não, tá bom, vai, vamos, vamos. E aí ele me convidou para tomar um chá, daí imagina, minha cabeça ficou tipo, meu Deus, esse cara vai me envenenar. Eu vi isso bem claro nesse momento da viagem, né? Ficava as minhas paranoias, né? De, nossa, mas o veneno no chá, vai, sei lá, acontecer o quê. Do lado, não, apenas confia. E aí foi, né? Foi uma interação legal. Ele mostrou lá o tempo, beleza, depois eu me despedi dele. Mas ele, depois teve um momento que ele apareceu de novo, mas eu fingi que ele nem estava ali, porque eu queria ficar. Tendem a ser assim, ficar, tipo, já te conhece, você já é da família, já. É. Tipo, 5 minutos que você conheceu a pessoa ali. Mas mas foi muito legal, assim, essa experiência, que foi o que me levou para falar. Quando eu voltei para o Brasil, eu lembro que eu fiquei muito tempo é, pensando, assim, tudo aquilo que eu tinha vivido lá no Nepal, aquela primeira viagem, né, com aquela coisa tudo diferente. E eu falei, não, eu preciso ir mais. Eu quero realmente viajar e conhecer. Eu fiquei um tempo sem conseguir até fazer as coisas aqui. Dizem, né, que quando você vai indo para o Nepal, depois o Nepal ainda nunca sai de dentro de você, né? E Não falando, mesmo. ninguém tá ligando se você tá usando a mesma roupa todo dia, ninguém tá te julgando se você. O que você escolhe fazer, se você quer, sei lá, né? Cada um tem lá o hinduísta fazendo o seu ritual hindu, do lado do budista que está fazendo o ritual dele de budismo, e aí do lado a imagem de Jesus Cristo, e é tudo isso aí, todo mundo, cada um com o seu, não tem briga por causa disso, né? Da religião, né? Uhum. Então é isso que é muito legal. Eu acho que esses exemplos que a gente tem que realmente seguir, né? Eu sempre tomo como exemplo Jesus, Buda, Gandhi, e fico me perguntando, né, o que Jesus faria nessa situação? Como é que Buda faria nessa situação? E fico, porque são mestres que eu tenho como exemplo, Yogananda também, porque mostra, né, que na prática é isso, né? A não violência é você, se você realmente consegue
seguir ali os 10 mandamentos no mínimo, né? Então, já se transforma todo mundo, né? Para você conseguir entender o que está ali nos 10 mandamentos, você precisa estar realmente, precisa vir da intuição, precisa vir uma conexão da intuição, porque o que acontece? A própria religião, além da ciência, tornou a verdade relativa, né? Como eu falei. Então, É. uns vão interpretar de um jeito, outros vão interpretar de outro, mas está escrito ali, não matarás. E aí pega e parece que isso não funciona aqui, né? As pessoas continuam se fazendo guerra entre si, amar o próximo, ninguém consegue nem amar a si mesmo, como é que vai amar o outro? Né? Então é bem por aí, é o caminho para que haja assim, um outro nível de sociedade, de interação social entre os seres humanos, e esse caminho que vai levar a gente para esse outro nível é justamente o autoconhecimento, é o nível de consciência que cada um vai ter, para lembrar que você é o seu corpo, mas você também as suas ações influenciam o outro, influencia o meio, como você cuida do meio ambiente, né, da natureza, tudo isso está interligado. Né? Porque se a Terra, estava ontem até comecei a assistir um filme que tem na Netflix, acho que chama Io, uma coisa assim, que a Terra veio mudar a química do ar, e aí ficou muito ácido. Os seres humanos não conseguiram mais respirar, então matou todos os seres humanos. É mais ou menos o que está acontecendo aí, né, assim, com o vírus, né? Uma limpada nessa crosta terrestre aí com os seres humanos. Porque a gente estava num ritmo que realmente, se você não parasse para aprender sobre as suas emoções, sobre a sua consciência, não tem como continuar daqui para frente. Porque o avanço tecnológico, a gente não é máquina para dar esses saltos na mesma velocidade que a tecnologia, que fica obsoleta assim, né? Menos de 3 meses você tem que trocar de telefone, tem que atualizar o programa. Então, se você não aprender a atualizar os seus programas, que a gente ficou com o nosso programa parado, né? Lá na década do século passado, e não evoluiu em relação a isso, né? Então, a gente precisa renovar os nossos programas também, para poder até usar tecnologias das próximas, né, que virão, né? Porque senão a própria tecnologia vira um problema, como já tem aí, né? Vários problemas de depressão, de sei lá o quê, com o uso das redes sociais, porque as pessoas não sabem usar as redes sociais. Pegam e se desequilibram também, né? Porque aí já não tem o equilíbrio, então não tem aquela referência que é o eu interior, que é o que o autoconhecimento ajuda a gente a lembrar, né? Isso daí. Com certeza. Porque se a gente. Porque é isso, assim, eu tava conversando na última live com a Dana e a gente falou sobre isso, assim, que a gente não aprende, né, a olhar pra dentro, assim, a gente não tem muito exemplo, assim, porque eu acredito que essas coisas a gente aprende mais, quer dizer, quase tudo na vida a gente aprende pelo exemplo, né? Por isso que é importante também ter essa coerência de atos, porque não adianta você sair falando. E hoje eu tava conversando com meu pai, e meu pai é super do PT, assim, e tal, né? E aí agora eu já vou começar a falar de política mesmo. É, porque eu sinto que, cara, falta de um lado e do outro muito essa coerência. Do tipo, de fazer o que você tá falando. É lindo o que a galera fala. Eu simpatizo muito, muito com a galera da esquerda. Quem me segue já sabe. Mas, tipo, é muito lindo o discurso, é maravilhoso. Você sabe, eu acho que tem tudo a ver. É isso mesmo, tá certo? Mas na hora de fazer, a ação é também de preconceito, de, tipo, julgamento, de uma fala, algumas vezes, tipo, acadêmica, difícil de entender para a maioria da população. Então, assim, cara, como assim você pode ser, você quer distribuição de renda, você quer educação para todos, mas na hora que você fala daquele jeito mimimi que ninguém entende. Não fala para Fala para todos. poucos. Então, tipo assim, você quer uma coisa, mas é uma ação, tipo, que na verdade é o que a gente tá falando dessa coisa do dia a dia, da simplicidade da ação. Não é, é difícil você falar de um jeito mais simples a mesma coisa É, para você ser coerente com aquilo que você está falando na sua fala, exatamente, né? Então, eu sinto que essa coisa, tanto da coerência quanto. E também eu sinto que, só para complementar também essa coisa da viagem como uma ferramenta de autoconhecimento, que também leva a gente para conhecer outras realidades que levam, como você falou, ao não julgamento, de você parar de julgar, de você parar de achar que existe um certo e um errado, necessariamente, ou só um jeito de fazer as coisas. Existem infinitos jeitos de fazer as coisas, de ver a realidade, infinitos jeitos de comer, do que comer, de cozinhar e de interagir, né? Então, por exemplo,
sei lá, um exemplo meio fácil de entender. Tipo, aqui na Europa e no Brasil, o café da manhã nosso é tipo pão com manteiga, geleia, né? É mais doce, né? Tem fruta, tem açaí. Você vai na Índia, eles comem arroz de manhã. Arroz com pimenta e tudo mais, fritura e tal. Você chega e fala, nossa, que horror, não sei o quê. Mas aí depois você vai, você tá com fome, você come um dia, ou você fala, não, na verdade é bem legal esse negócio de comer arroz de manhã. Né? E Sim, tantas outras coisas, assim. E eu sinto que essa coisa do viajar vai te mudando, te moldando e te colocando também nesse lugar de conhecer o todo do que, tipo, se você vai para um lugar e você conhece um país de primeiro mundo, e aí você vai, tipo, sei lá, algum país da Ásia ou mesmo América Latina que você vê, tipo, muito mais a pobreza, você vê para onde que o lixo vai, entendeu? Aí você toma consciência que, na verdade, está tudo interligado. Tipo, a Europa é muito limpa, mas por que que a Europa é muito limpa? Porque o lixo da Europa vai para algum lugar. Ele não some no meio do nada. E não é porque no europeu não faz lixo, entendeu? Né? Todo mundo, até talvez mais do que o povo, o pessoal dos países que nem são tão industrializados, que não consomem tanto plástico, né? Enfim. é, A gente não pode se ver como, sim, no nosso casulo, e também essa cultura, eu acho, que também tira a gente dessa conexão que é eu cuido de mim e da minha família. sim, O resto, se vire. exatamente. É por isso que se a gente não chega nessa consciência, né, que nem os grandes mestres tinham, né, de realmente enxergar todo mundo, até aquele que você julga ser o seu inimigo, como também orar por ele e também procurar trabalhar esse ódio interno, né, porque a gente tem, né, a gente tem, às vezes, de um outro político ou até daqueles que colonizaram o nosso país e tentar trabalhar isso, né? E a gente só trabalha isso quando a gente enxerga de um modo geral. A gente vai lá, vê o caminho que foi percorrido até aqui e o que que nós, com um pouco de conhecimento do que a gente tem, pode fazer para que se sinta melhor, né? Para cuidar da onde a gente está, das atitudes que a gente tem, né? E a gente já vê que é tão difícil, né, num grupo pequeno, esses que estão realmente no controle, não no controle, mas nas decisões de um país todo, né? Porque são muitos elementos, são muitas partes, né? Então a gente vê por aqui, né, que é uma praia que é pequena e é uma questão, trabalhar em uma questão já é super difícil, que é não andar de carro na praia, que é uma coisa Uhum. que, pô, pra gente que é do meio ambiente, é óbvio, você não vai andar de carro na praia, né? Mas tem muita gente que anda de carro na praia aqui. E essa cultura, sei lá, de onde se vê, mais pro sul, que já é comum andarem de carro na praia lá, porque não tem costão e tem muito vento, então eles param o carro para barrar o vento, né? Mas aí continuam andando com o carro aqui, que já é outro estado e que ele está tentando preservar as praias. E aí, assim, para trabalhar uma questão já é difícil em uma comunidade, né? A gente vem, conversa com os pescadores, conversa com os turistas, conversa com, né, tá ajustando a sociedade para poder, a comunidade aqui local para poder trabalhar nessa questão, já vê quanto é difícil. Imagina realmente os governadores, para outros que ainda não estão levando em consideração o interesse da população, né? Sempre com o deles primeiro, né? A maioria, infelizmente, é assim, porque não tem consciência, porque se tivesse, já ia ser outra coisa, né? Então, é por isso que é tão importante cada um ir realmente despertando e fazendo o que pode, não onde você está. Assim, Uhum. no rádio tem ali. Você pode reciclar, recicla, né? Você fez uma live também, né, sobre essas atitudes ecológicas aí. Faz o que precisar, porque, assim, se a gente não levar, se a gente não levar em consideração a natureza, o cuidado com a natureza, o que que vai comer, né? O que que vai beber se a água começar a ficar Sim. O imprópria, que a gente vai né? respirar? A gente vai respirar o quê? O ar ácido? Exatamente. Né? Então, é assim, é muito além eu quero manifestar um carro. Tá, mas você quer manifestar um carro para quê? Tá no seu propósito isso? Não estou dizendo, não estou julgando quem trabalha, porque como eu falo bastante de lei da atração, e o que mais aparece é realmente pessoas querendo manifestações materiais, mas não Uhum. adianta material se você não estiver se sentindo satisfeito.
E é isso que é entender, porque assim, acho que não, quando eu tiver o meu carro, eu vou me sentir bem. Aham. Mas enquanto você se sentir bem, não adianta você ter um carro, dois, três, uma casa, sei lá o que mais, R$ 1 milhão na sua conta. Você vai começar se sentindo vazio. Aham. Então, por isso, você sinta a satisfação primeiro e depois as coisas que você precisa para a sua evolução, elas vão surgir. Se não está ali para a sua evolução, não tem porquê se manifestar, entende? E não tem, nem você quer, né? Porque a gente quer compartilhar, a gente não quer só viver no nosso mundinho, manifestando as coisinhas, sem abraçar o todo, né? Sem ter Sim. os grandes mestres, né? Que vieram aí nos ensinar, né? Esse amor ao próximo, esse cuidado com o próximo, esse serviço com o próximo, né? Porque vem de você, mas se a gente não desenvolve isso na gente primeiro, a gente não sabe como ajudar o outro efetivamente. É por É, isso como não adianta você apontar só o erro do outro se você fica só apontando o erro do outro. Tipo, você pode apontar o erro do outro, mas aí você olha pra você, talvez vê que também faz igual, talvez disfarçadamente de uma outra máscara, mas lá no fundo também faz igual, e aí mudar. Porque criticar é um passo, não é inútil. Pode ser bom, mas é o primeiro passo. Depois tem o segundo passo, que é você olhar pra você e ver por que isso me incomoda. E tem um terceiro passo, que é como eu posso fazer diferente? Sair da roda, né? E, uhum. e o que você estava falando também, assim, sobre. Ah, é verdade. Agora eu estava pensando enquanto você estava falando, que você falou assim, que tudo que surge na nossa vida tem o propósito da gente evoluir com aquilo, né? Assim, se aquilo está sendo manifestado. Então, como que você poderia enxergar, tipo, tudo isso que está acontecendo no mundo agora? Vamos dizer, o coronavírus, a crise econômica, e agora esses protestos lá nos Estados Unidos, no Brasil, tudo isso ao mesmo tempo. Esse ano tá sendo tipo, meu Deus, né? O que tá acontecendo? Enfim, E, como que é a sua visão disso? Tipo, isso tá se manifestando para a humanidade. E aí, assim, tipo, qual que é será que é para o ensinamento mesmo? claro, não, se não for, então, né? É claro. E Chico Xavier já falou isso, né? Não sei se vocês viram aquele Data Limite, que era realmente a partir da metade de 2019 para em diante, assim, se não tivesse se o ser humano não criasse, assim, parasse para criar uma consciência, se a gente, primeiro que se, ou a gente ia caminhar para a Terceira Guerra Mundial, né? Isso aí já ia acabar com o ser humano no planeta, né? Porque o ser humano não sabe manipular as energias atômicas. Então, por isso que está tendo intervenções, né? Então, o vírus é uma intervenção para que não haja guerra. É justamente ter essa consciência de união, né? Não é um país contra o outro. Os países eles têm que se unir, né? Os governantes eles têm que se unir em prol do outro. Porque que adianta ficar ali acumulando milhões e só ficando doente ou só ficando preocupado, ficando maluco, não consegue nem. Então, é sair desse prazer momentâneo que o mundo material traz, né? Que não preenche, e realmente entrar, né, no campo da consciência, né? De realmente você estar aqui e ter ações que estão de acordo com o propósito da evolução da vida, né? Que é você reconhecer a outra vida, você respeitar a outra vida, respeitar a vida, né? A vida a É, sua, do outro, do planeta. Então, porque aí sem isso, como é que você vai usufruir desse planeta? Você vai estar sempre infeliz, vai estar sempre naquele ciclo de insatisfação e infelicidade. Então, eu acredito que tudo isso, e até conversei isso com meu marido esses dias, né? Eu falei, não, não poderia ser outro presidente do nosso país, nos Estados Unidos, não poderia ser alguém mais coerente. Tinha que aham. ser realmente tão incoerente a ponto de cair as máscaras de uma forma que só não enxerga quem realmente está muito, muito, muito alienado. Está muito assim, longe de si mesmo, né? Porque toma como verdade a opinião de outros e o que outros estão falando, porque as pessoas são muito acostumadas com isso, até alguém sempre te dizendo o que fazer. Então, acaba pegando assim, ah, mas eu gosto daquela figura. Então, se pega naquela figura, mesmo se ela estiver fazendo algo errado. E isso que é onde entra as crenças perigosas, né? Porque quando você não tem a sua intuição para te trazer o discernimento se mas está falando que o coronavírus não é perigoso, mas será? Deixa eu investigar. Vai conversar com alguém que está no hospital, vai ter a sua experiência naquele assunto, ouvir um especialista, para ver se realmente é perigoso, não é perigoso, o que você pode fazer?
né? Porque se você fica acreditando só na figura de alguém que não sabe nem se comunicar direito, aí é onde vem todo o problema, né? Do E fanatismo? exatamente, porque exclui, né? Precisa de ter alguém para te dizer o que fazer. Então, se aquele alguém te dizer, vai lá e mata aquela pessoa, você vai e faz. Porque você não tem o Uhum. seu destino, né? Você não tem. Você tá só no automático mesmo. Esperando alguém te falar alguma coisa para você ir lá e fazer. Que nem os problemas que tem, né, lá nos Estados Unidos com o racismo, né? É a mesma coisa, né? São fanatismos, né? E isso te deixa cego, né, de si mesmo. Novamente, o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Para você poder reconhecer a sua verdadeira natureza e ter discernimento sobre essa realidade que a gente vive aqui. Poder fazer diferença, poder transformar, porque cada um criando consciência, né? Que nem eu falo, as flores no Jardim da Lotus aí, cada flor que desabrocha para consciência já é muito positivo, porque É já uma vai transformar. inspiração para as pessoas que estão à sua volta, né? É, Já vai ajudar outras pessoas. Só de você fazer o seu trabalho, você está influenciando nas pessoas que estão perto, longe ou conectadas com você de alguma maneira, né? sim, é. Então, esse é um trabalho super importante, quer dizer. Nos tempos atuais, talvez mais importante ainda. É tipo, a gente tá levando uns tapão na cara, né? Tipo, plau, plau, vai lá, meu filho. Tipo, não tem muito tempo, ó. Viu? Não tem mais tantas coisas no futuro. Na próxima vida eu faço. Não, É, não, tudo bem, deixa quieto. Não tem mais postergar, né, gente? Então agora é agora ou nunca, eu acho. É isso. é a chance, é a hora, né? É a oportunidade. E assim, para os grandes mestres, isso daí não é nenhuma novidade que está acontecendo, né? É. Isso já aconteceu vezes antes na história, só está acontecendo agora, a gente está vivenciando agora isso com tecnologias quânticas, né? Que é a tecnologia da informação. Então, a gente tem aí, a gente está muito melhor que antigamente, né? Que tinha acesso, está fazendo com isso. Como é que a gente vai usar a tecnologia a nosso favor para a nossa evolução enquanto seres humanos, né? Como é que a gente vai usar a gente tem que aprender, porque a gente tem que desenvolver as nossas tecnologias internas agora, né? Sim, Das emoções. exato. Como é que tá o tempo aí, Ju? Então, a gente tem mais 8 minutos. Eu vou abrir aqui então para a galera quiser comentar, compartilhar ou perguntar. Tem aí, a gente Tem uma coisinha na caixinha da pergunta, deixa eu ver. Ah, ah, falaram que o seu áudio estava baixo, mas faz tempo isso. Agora já voltou ao normal. imaginei, porque eu tentei fazer com outro celular, mas não deu. Espero que tenha Mas eu dado. tô ouvindo bem. Ai, gente, Mas só pra. Enquanto a galera tá aí se encorajando pra perguntar, perguntem, porque sempre tem uma pessoa que pergunta e depois, com certeza, uma galera tem a mesma. Ou vai já inspirar também a gente a seguir falando. Mas, porque é, assim, o caminho também dentro do nosso Dharma, vamos dizer, o nosso propósito de vida, tem a ver com isso, com a gente despertar para nossa realidade, tipo, verdade, assim, a nossa realidade, quem a gente é, né? Que a gente não é só esse corpo. Como fala o Bhagavad Gita, né? Krishna fala primeiro lá no comecinho do Bhagavad Gita que ele fala para Arjuna que o corpo é tipo uma roupa que a gente vai trocando. uhum, Mas, como você falou, não é que o corpo é inútil, então é, você vai, como falar, você vai desconectar do corpo e falar que o corpo é um pecado, e aí você fica viajando na sua, querendo sair ou se desfazer. Não, é o contrário. O corpo, ele é a ferramenta. A gente tem esse corpo, ele tem um propósito. Então, se você tem o corpo, ele existe para te ajudar a que você descubra quem você é. Então, não se destroce do seu corpo, não ache que ele é assim, um problema para você. Na verdade, não, ele tá te ajudando. Inclusive, ele nos ensina uma coisa super essencial, que é tudo muda o tempo inteiro. A gente tá sempre mudando. A gente está sempre mudando. A cada, não sei quantos dias, cada 7 anos parece, né? O seu corpo é totalmente diferente do que ele era antes. Então, quando eu te conheci, hoje você é outro ser. ainda bem. Totalmente. Né? Sim, e o coronavírus está mostrando isso, né? A impermanência, né? Justamente porque antes todo mundo estava indo automático, né? Aí veio algo que fez as pessoas mudarem totalmente a rotina.
e mudarem. E aí você viu que o ser humano é totalmente adaptável, né? Agora já fazem 2 meses, né? Um pouco mais de 2 meses e já tá todo mundo já tá mais achando normal usar máscara e limpar mais a mão e tal. O que antes, no começo, era, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Tá fazendo as pessoas repensarem o trabalho, né? A forma de fazer o trabalho. Vários trabalhos, será que você precisa ficar ali preso com toda a tecnologia que a gente tem hoje? Precisa ficar realmente preso das 9, das 8 às 6, trabalhando para uma pessoa só enriquecer e não distribuir? Então, assim, tem muita coisa aí que tá chacoalhando aí. O que antes a gente achava que era certeza, que era seguro, né? Aquela realidade segura. A gente vê que a segurança é, ela tem que Uma estar ilusão. lá Sim, fora. a segurança tá dentro. E aí também, de novo, porque é o autoconhecimento, né? Porque você sabe que a segurança vem de você. E aí tem uma pergunta aqui do Cris. Acho que é Cris, é. Ah, Cris, desculpa, Cris. Existe destino? Pode se entender com o karma? Como Se assim? destino eu acho, eu entendi assim, se karma e destino são a mesma coisa. É isso, Cris? Eu acho que assim, a gente carrega assim uma bagagem de quando a gente, né, de onde a gente foi, e carrega essa bagagem desde quando a gente nasce, né, até hoje. Mas o karma não determina o que vai ser. Uhum. Consciência, né? Quando você não tem, você continua repetindo padrões, né? Mas quando você toma consciência, você consegue transformar seu futuro, né? Então, nesse caso, o karma não pode ser transformado num karma bom, né? Talvez aí. Ou Exatamente. Destino, eu acredito que não. Eu não sei se existe, na verdade. Eu sei que se a gente, na verdade, assim, se os karmas, pra mim, o karma é como também uma repetição de padrão, na verdade. É a lei da ação e reação. Então, uma coisa acontece e você simplesmente reage e você criou um karma. Quando você age de uma forma inconsciente e você reage sem ter completa consciência do que você está fazendo. Cai no automatismo. Então, aquilo vai ficar gerando mais, aquela é a tal da roda do karma, dos samsaras, né? Aí eu acredito que isso pode se chamar como destino, quando você fica consciente disso tudo. Você continua reagindo, as padrões se repetem na nossa vida, né? Por exemplo, aquela história dos namorados ruins que a gente fala que tem o dedo podre. Eu adoro dar esse exemplo porque ele é muito fácil de entender. É, e aí, mas na verdade, se a gente toma consciência, o destino está nas nossas mãos, a gente escolhe o tempo inteiro. É igual tirar o tarô, você tira o tarô. Quer dizer que aquilo vai acontecer? Não, não quer dizer que aquilo vai acontecer, quer dizer que tem uma propensão para acontecer. Ou se você vai ver o seu mapa astral, é uma propensão, mas agora que você sabe que você tem essa propensão, o que você vai fazer com isso? É você que decide, né? Então, é se empoderar. O tempo todo se empoderar. Eu conheço mais sobre mim, quais são as minhas tendências, quais são os meus vícios, quais são as minhas dores, aonde que me pega mais. Eu me empodero e aí eu escolho, né? eu até lembrei de uma, acho que é lá do aquele que é assim, o que for a profundeza do seu ser, assim será o seu desejo. O que for o seu desejo, assim serão os seus atos. O que forem os seus atos, assim será o seu destino. Então é tudo aquilo que você está alimentando realmente, né? Se você É, está alimentando o que você está alimentando na sua, na, no seu, na sua mente ali é o que você vai colher, é o que vai virar o seu destino, né? O hoje vira o seu destino de amanhã, né? Então, se você está colhendo hoje uma sensação de tranquilidade, amanhã você colhe essa sensação de tranquilidade, é o seu destino. Paulo, tem mais uma pergunta, né? Mas será que será nossa, que pode mudar nossa essência? A gente tem, acho que uns 40 segundos para responder, depois para falar tchau. 1 minuto e pouquinho. Mas só vou responder rapidamente que, pelo que eu entendo, a essência é imutável. O que muda é tudo que vai em volta, mas a essência não muda. é isso que eu falei, sempre é imutável, não muda. Ah, foi muito bom, passou super rápido, né? Tá Ai, acabando. foi muito bom. Vamos ter que fazer de novo. É, eu vou só o Jorge falando aqui que a gente deveria observar o que desejamos mudar e que é preciso, e a Deinha falou, é preciso quebrar os paradigmas colocados e as crenças. É isso aí, estamos juntos para isso. Sabemos que não é uma tarefa fácil, porém totalmente necessária. E a live vai ficar sim salva no meu perfil no IGTV e depois eu vou subir para o YouTube
E aí a Jus com certeza vai subir também no YouTube da Lotus. Então, Isso. compartilhem aí com as pessoas.